já quero convidar aqui à frente o pastor Júlio, que tem nessa noite responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração, aleluia, e creio que o Senhor já tem falado ao nosso coração nessa noite, amém, amados? Já temos escutado a voz do Senhor, mas agora a palavra será ministrada e creio que de uma forma muito especial o Senhor vai falar ao coração de cada filho presente nesse lugar, a cada um que nos acompanha nessa noite, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor Júlio. Senhor Deus, em nome do teu filho amado, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, tão precioso, em que o Senhor nos dá a oportunidade de podermos trazer diante do teu altar um louvor, uma adoração, uma entrega de adoração. Pai eterno, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por tua presença, Deus amado, neste lugar, muito obrigado pela paz, Deus amado, que toma conta do nosso coração. E neste momento, quando a tua palavra será ministrada, nós te pedimos em nome de Jesus que teu Espírito Santo testifique no coração de cada filho teu acerca da tua vontade para as nossas vidas, que teu filho possa ser mais uma noite, Deus amado, instrumento usado em tuas mãos para trazer ao nosso coração aquilo que é a tua vontade, o teu querer para a nossa vida nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor, confiando na tua resposta, te louvamos, por Cristo nós te agradecemos, amém Jesus, amém Jesus. Palavra do pastor Júlio, glória a Deus. A paz do Senhor? Amém. Podem se assentar? Já agradecendo novamente a oportunidade dada a nós, debaixo da autoridade e bênção do pastor, está nos confiando de estarmos pregando a sua palavra. Abram suas Bíblias em Juízes 10. Livro de Juízes 10. Somente 2 versículos que eu quero todos acharam? Aleluia. Depois de Abimeleque levantou-se para livrar Israel Tola, filho de Pulva, filho de Dodô, homem de Issacar, que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim, e ele julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. E julgou Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Queria tentar pensar com vocês. Hoje é uma breve vida e uma curta história. Uma breve vida e uma curta história. Quando nós vamos estudar o livro de Juízes, então nós temos já a compreensão de que a nação já está estabelecida já na terra prometida, cada tribo já com suas heranças divididas e com suas limitações de posses de terra. E quando nós vamos também trabalhar esse Juízes, é até interessante que é muito comentado sobre as apostasias, né, as decadências, o sobe e desce da nação, e Deus levantando pessoas, juízes, né, para estar trazendo novamente o seu povo ao que Ele quer, ao que Ele quer e nas suas diretrizes. E aí nós se deparamos aqui num curto texto, que na verdade existe, aqui está falando sobre 2 juízes, né? Não de 2, mas de 3, que Abimeleque usurpa, na verdade, esse momento. E interessante que Abimeleque é um dos filhos de Gideão, né? Onde ele
para se manter no poder, ele mata mais ou menos 70 filhos, os 70 filhos de Gideões, e ele se mantém. Mas é interessante que o governo de Abimeleque, ele fica apenas 3 anos, e ele tem uma morte não honrosa e não respeitosa. E aí o texto vai começar a nos dar detalhes sobre Tola. Quem é esse Tola? Então nós olhamos como primeira coisa, ele é o 6º juiz, quando nós vamos estudar aqui Juízes. Aí o texto também nos mostra que ele pertence à tribo de Issacar. Terceiro, quem é o Tola? Exerceu seu juizado não em seu território original, ou seja, alguns juízes você vê que é levantado no seu próprio território e para libertar a sua própria tribo. E já você vê que esse homem não é levantado para isso, mas é para uma coisa muito maior que o texto vai começar a nos propor aqui. Então ele exerceu o seu juizado em seu território de origem, não em seu território de origem, e sim em Samir, que é um lugar montanhoso. E nós vemos que o texto fala aqui que ele também governou 23 anos. Olha que interessante. Ele reina 23 anos, mas a gente não temos uma vastidão de conteúdo que fala da sua vida, da sua obra e da sua história. Embora 23 anos ele está governando e governa aqui. Mas nós temos também o interessante, que é o seu nome, que significa minhoca, no hebraico lá, lavra, verme ou carmesim. Parece um paradoxo. Ou seja, Deus levantando um verme, Deus levantando alguém sem nenhuma expressão, num momento como esse. E eu acredito que uma das coisas que Deus nos surpreende é fazendo isso, pegando pessoas sem nenhuma significância, sem nenhuma expressão, e que mesmo na sua vida, que não tenha tanta expressão social, política, entendeu? Profissional, nada disso, e Deus o chama para uma coisa maior, para uma coisa mais ampla e mais profunda. E é uma coisa da gente se pensar. Por que é uma coisa de se pensar? Porque as coisas vão acontecer, não é na questão do que eu penso ou não penso sobre mim. As coisas vão acontecer quando Deus decide que Ele quer fazer alguma coisa por intermédio da minha vida, por intermédio da sua vida. Então, a ideia que as pessoas têm, a ideia que eu tenho de mim, seja boa, seja mal, isso é insignificante em resultado daquilo que Deus quer fazer em mim e você. Então não se preocupe, minha irmã, não se preocupe, meu irmão, que independente do que você pensa de você, o que as pessoas pensam de você, é o que Deus pensa em você, é o que Deus quer realizar por meio de você, é o que Deus quer executar por meio de você, independente. Não é uma afirmativa minha. Você percebe que talvez, e você vai ver isso em muitos relatos. Quando você vai ver em Gideão, ele disse assim: eu sou menor, e sempre as pessoas se autodiminuindo, se colocando como pequeno, como alguém que não pode executar nada. E interessante disso é que Deus, nesse momento que parece que Deus falou assim: é nesse momento que eu vejo que você está se sentindo insignificante, um verme, alguém que não vai dar em nada. É nesse momento em que Deus aparece, em que Deus chega na história desse homem e diz assim: é você que eu quero.
E é esse homem, com essa expressão do seu nome, verme, que Deus o chama. E aí eu pergunto para você, qual é a expressão chula e a expressão de economia insignificante que já colocaram em você, ou que você está vivendo? Qual é? Porque esse homem, ele vive carregando isso, tendo isso, mas para Deus isso não tem nenhum problema de realizar a sua obra e os seus propósitos em pessoas. Eu gosto disso porque eu me lembro que quando a gente morava no cortiço, praticamente morava no cortiço, e minha mãe era uma pingaiada. Pensa minha mulher que bebia pra caramba, a ponto de, eu me lembro na minha adolescência, que ela mais ou menos teve de 14 a 13 desmaio, vivia, apagava, e a gente pensava, mamãe partiu, aí no outro dia, estava reanimada lá, ia trabalhar, mas o interessante, sabe o que era? O interessante é que tinha uma irmã chamada Dona Isaura da Deus e Amor, e ela via a nossa situação, morando num cortiço, 5 pessoas, numa casa de 2 cômodos, quase morando um em cima do outro, mas ela sempre dizia assim, aí um dia Deus vai salvar essa família, eu vou orar por essa família, e ela, acreditando nisso, ela orou tanto, que uma vez, Deus impulsionou a minha mãe, do nada, aí na Universal, porque minha mãe, na Universal, e a partir dali minha mãe aceitou Jesus, e dali veio o Roberto, dali veio o Marquinho, depois veio o Simone, veio o Wilson, e todos nós, que era de uma família insignificante, e que todo mundo dizia assim, vai ser bandido, não vai dar em nada, vai ser, sabe, só problemático, hoje eu estou aqui, é isso que Deus faz, irmão, é isso que Deus faz com a gente, uma pessoa que não ia dar em nada, uma pessoa que seria, talvez, uma família problemática, uma família que poderia estar toda desfacelada, toda quebrada, e aí, Deus levanta Dona Isaura para ser intercessora, hoje está na eternidade, para que eu e minha família, minha mãe que também está na eternidade, tivéssemos a compreensão, a revelação e a redenção em Cristo Jesus. E eu quero nessa noite também dizer, eu acho que lá na sua rua, eu acho lá o bairro onde você mora, existe também alguém como a minha família, como eu, que muitas das vezes precisa da sua oração, precisa da sua intercessão, precisa de alguém igual você, e onde Deus pode te encontrar, e onde Deus pode te achar, e o que você está fazendo no meio desse intermediário, o que você está fazendo? Dona Isaura estava lá, orando por Dona Felicidade e pelos seus filhos. E aí eu pergunto uma coisa, quem o seu coração tem se incomodado? Por que família o seu coração tem se incomodado? Sabe por que eu vou falar para você isso? Porque eu vou dizer uma coisa para você. A questão da redenção e salvação de casa não durou muito tempo, porque minha mãe, a partir do momento que entendeu o que Jesus era para ela não pregou para nós, ela começou a ser evangelista, e começou a evangelizar. É interessante que ela estava na Deus e Amor, e ela fazia caravana
ir para o Davi Miranda. Pô, Davi Miranda, sabe? Fazia caravana, convidava pecador, convidava um monte de gente lá do meu bairro. E sabe o que aconteceu? Ela não precisou pregar para o Roberto, não precisou pregar para o Júlio, não precisou pregar para a Simone, não precisou pregar para ninguém. Deus foi salvando um a um. Deus foi encontrando a um. Sabe por quê? Porque quando você se preocupa em trazer o reino para alguém, Deus se preocupa com sua casa, Deus se preocupa com sua família, Deus se preocupa com você. Eu quero dizer para você, nós somos muito egoístas, nós estamos orando só para a nossa família, mas eu quero te desafiar hoje, nessa noite, olhar além da sua família, olhar além do muro, porque olhando além do muro, não se preocupe, porque se Deus leva o reino, o céu, e se você leva o céu, a eternidade para outra família, a tua família não será isenta, a sua família não ficar de fora, a sua família não vai se perder, porque à medida que você leva, a sua família também é alcançada. Graças te damos, Senhor. Então, esse juiz, ainda sendo velho, ele entende esse papel dele. Nasceu numa cidade, numa região montanhosa de Efraim, onde morreu. Sexta coisa, e não viu a monarquia ser estabelecida até então, porque alguns anos depois, o período de juízo se encerra, aí vem a monarquia. Mas aí quando nós vamos estudar aqui o texto, ele nasce num período em que está em desordem, está em tirania a nação. Olha aí, e é um problema de ordem social fora do comum, além da idolatria, além das pessoas estar não respeitando e não honrando a Deus, como nós cantamos aqui, foi cantado aqui, para Deus tomar o lugar dele. Aqui nesse período, Deus não tinha o seu lugar, Deus não tinha o seu lugar, Deus não tinha o seu espaço. Era outra coisa que tomava o lugar da nação, era outra coisa que tomava o lugar do povo aqui. E aí nós podemos estudar a segunda coisa aqui. Não há referência de qualquer opressor específico contra quem ele lutou. Olha, perceba que você vai ver no texto aqui, que aqui não fala quem é os inimigos que ele está lutando. O texto não trabalha aqui os inimigos que ele está lutando. Por quê? Porque Tola agora compreende que o maior problema que ele está a enfrentar são os conflitos internos da nação. E sabe qual é a questão também da gente se preocupar? É as lutas internas da igreja, é as lutas internas da família. Como a gente se colocar como padrão e como alguém que entende isso. Num período de revolta, num período de guerra civil, num período raivoso, num período de, vamos colocar aí o termo de polarização, num período em que se trava ódios e rancores aqui, aí Tola é levantado por Deus. Um verme, um insignificante, uma pessoa sem nenhuma expressão pública. E aí eu pergunto para você, o que tem te impedido de Deus te levantar? O que tem me impedido de Deus te levantar? É o que você pensa sobre você? É o que eu penso sobre mim? O que tem impedido hoje? Porque, primeiro, estudiosos sugerem que a liderança, nesse tempo, necessariamente não libertou Israel
da denominação estrangeira, porque o problema não era da questão estrangeira, invasão de estrangeiros, de inimigos, dos medianistas, dos filisteus, não era nada disso. O problema era conflitos pessoais, embates. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, que eu sempre tomo cuidado, é quando eu vejo embates e conflitos internos e pessoais, do quais não existe lado, aí você pensa assim, entre conflitos de irmãos e irmãs, que lado que Deus fica? Deus não fica em nenhum lado, porque o que Deus quer é ganhar os dois, o que Deus quer, sabe o que é? É preservar os dois. E uma vez, eu me lembro como hoje, que eu estava numa certa denominação, pastor, e aí existia uma briga, não vou falar porque a minha esposa sabe, de uma liderança feminina, né? Uma que tinha saído e a outra que tinha se empossado. E aí a que tinha se empossado era esposa do nosso pastor, e que não gostava daquela que saiu. E aí ficava aqueles embates, e aí você ouvia uma falando de uma falando de outra. Aí até que um dia ela percebia como eu manejava o texto, a interpretação. Aí um dia ela me chamou no jejum, para mim lá pregar no jejum, nessas coisas, né? Aí a ponto de pensar que eu ia tomar partido, e eu disse assim: o meu partido é o Senhor, e Deus não tem partido, porque o que Deus quer é que as duas e ambas pessoas se consertem, que as duas ambas pessoas se regenerem, que as duas ambas pessoas andam de mão junto, porque o que nos move é a eternidade, é o céu, meu irmão, é o céu, minha irmã. Então não existe lado. E esse homem aqui, ele entende isso, ele entende que precisa trabalhar para que a nação se unifique, se ajunte. Uma nação destroçada, desossada, quebrada. Em tempos de confusão, de turbulência, sabe os homens e as mulheres que Deus querem e que Deus levanta? São aquelas que ficam no meio, tentando, sabe o que? Seu ligamento, tentando, sabe o que? Fazer o que? A construção da amizade, a construção da pacificação. E eu quero dizer para você nesta noite, minha irmã, nesta noite, meu irmão, eu quero dizer que Deus quer levantar eu e você, para que nós ficamos nesse meio, sabe, fazendo o que? Tentando intermediar, tentando fazer o que? Tentando trazer a paz, a harmonia, a alegria, o ajuntamento. Receba nesta noite a unção da pacificação, a unção de ser pacificador por onde você passar, por onde você se encontrar, por onde muitas das vezes você for colocado. Receba nessa noite. E aí, nós olhamos aqui, que esse homem, ele entende o papel que ele está desempenhando, né? Numa curta, e é interessante, que é uma breve, 2 versículos, e sabe uma coisa, irmãos? O importante da vida não é o quanto se vive, mas é o quanto se entende da missão que Deus te deu no seu coração. Porque há pessoas que podem viver 3 anos e podem impactar pessoas muito mais do que aquela que viveu 60, 70, 50 ou mais anos. Porque não é o quanto que se vive, mas é o quanto que se entende o propósito de Deus e para que na verdade você está vivendo, você está passando na terra. Isso é mais importante, não o quanto que se vive, mas é o
suficiente entendimento de entender, Deus, se é longo ou curto, mas eu quero marcar a minha geração. Deus, se é longo ou curto, eu quero marcar a pessoa. Deus, é longo ou curto, eu quero marcar famílias. É longo ou curto, eu quero marcar a minha cidade. É longo ou curto, eu quero marcar o meu estado. É longo ou curto, eu quero marcar o meu país. Não importa, Deus, se é longo ou curto, mas o importante, Deus, é a missão que o Senhor entregou no meu coração para me marcar a minha época, o meu período e o meu tempo, ó Deus. Isso é o mais importante. E toma, num curto período, numa breve vida, numa curta história, Ele está marcando aqui, Ele está aqui, nessa biografia. E aí eu pergunto para você: você tem marcado vidas? Eu tenho marcado vidas? O que eu tenho feito com a minha vida, com a minha história? O que você tem feito com a sua vida e com a sua história? Está apenas silenciada, ocultada, guardada? O que você tem feito? Esse homem, segunda coisa, na sua referência de qualquer opressor específico contra quem ele não lutou, tratou e regulou a questão interna de Israel. Ele está lá entendendo que existe um problema interno dentro da nação, e uma nação que se autoflagela, que se lutam, vão se sabotando, vão se arrebentando. Na igreja a mesma coisa. Na igreja, irmãos, quando nós não entendemos o nosso espaço e o nosso papel, nós ficamos se degradando, brigando. Quando o reino é grande, o trabalho é grande, a responsabilidade é grande. Então é preocupante. É preocupante isso. Por quê? Porque não se encontra muitas das vezes pessoas que estão determinadas, que estão loucas, e se jogam aos pés de Deus para ser instrumentos favoráveis nesse tempo em que Deus está procurando vidas, procurando pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu estava assistindo o filme de Madre Teresa de Calcutá, que muitos, acho que já assistiram, e quando ela estava doente, ali eu acho que o pedaço do filme que me marcou foi isso. Foi quando um dos padres, ou da diocese, sabia do trabalho da Madre Teresa de Calcutá, e o brilhante desenvolvimento que ela estava fazendo. Ela estava doente, a quase morrer, e de repente num período do filme, o padre se coloca de joelho e diz assim: Deus, não leva a madre embora não, porque ela está desenvolvendo um excelente papel. Em vez do Senhor levar ela, leva eu, do qual a minha vida já está cansada. Troca a minha vida pela saúde da Madre Teresa de Calcutá. E o filme mostra o padre morrendo e a Madre Teresa de Calcutá sendo sarada e voltando novamente a desempenhar um papel. Aí ali me chocou, disse assim: irmão, será que eu teria coragem de fazer uma oração dessa? De saber de uma pessoa que tem expressão dentro da minha comunidade, da minha igreja, e muitas das vezes eu não estou fazendo nada, eu estou perdendo tempo, eu estou envolvido com outras coisas, e de repente eu dizer assim: Deus, Pai, não leva fulano de tal não, leva eu,
que muitas das vezes estou tão envolvido com outras coisas, estou tão sem esperança de muita coisa. Troca a minha vida pela dela ou pelo dele. Ali, aquele dia, me fez ver que realmente qual é o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Será que nós teremos essa coragem? Será que teríamos isso? Essa foi a parte que me marcou do filme, de tudo. De um homem que faz troca de vida com Deus. Vida por vida. E eu pergunto para você: como nós se relacionamos com a vida que Deus tem nos dado? Como nós temos se relacionado com o tempo que Deus tem nos dado? Será que realmente eu tenho coragem de dizer a Deus? A gente cantamos que a nossa vida é de Deus, mas não é, irmão. Uma boa, vamos ser sinceros. Na hora que nós mais mentimos é na hora que nós estamos cantando. Porque é poesia, a poesia mente da realidade. A poesia é linda. Porque música é poesia, é arte, a poesia é linda. Mas a realidade, ela se confronta. A realidade da vida, a praticidade da vida, ela se contradiz, não é nada daquilo. Porque música é poesia, é coisa linda, é coisa maravilhosa, nada contra, irmão. Mas aí Deus falou assim: Júlio, o que você está cantando é poesia, mas quando eu vou andar com você na praticidade, não é isso que você expressa para mim. Porque na praticidade da vida, a vida é outra coisa, a vida é real. E eu quero desafiar você nessa noite, a não ser apenas uma pessoa que adora cantando, adora só louvando, adora só com poesia, mas adora com a vida, adora com a coragem de dizer: Deus, não importa a minha vida, o que importa é a sua vontade, não importa a minha vida, importa a sua vontade, importa o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor me colocar, não importa a vida. Porque se nós pensarmos assim, nós nunca iremos pensar, quando estivermos doentes, que Deus está nos julgando. Porque a medida é isso. Quando vem a doença e vem muitas coisas, Deus está nos julgando. E às vezes não. São oportunidades que Deus está nos dando para que nós se aparelhamos a pessoas que estão sofrendo nesse momento. É fácil entender isso? Não é fácil. É difícil compreender isso. E esse homem entende a responsabilidade que se tem na vida. Eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, a construção dessa igreja, a edificação dessa igreja, o endereço que essa igreja está, ela não está aqui à toa. Eu não estou aqui à toa. Você não está aqui à toa. Existe um papel para cada um de nós desempenhar, como alguém que serve a Deus, nesse bairro, no meu bairro, nessa cidade, existe um papel. Isso aqui não foi feito só simplesmente para a gente vir cultuar só simplesmente. Não veio simplesmente para a gente vir aqui apenas pedir para nós mesmos. Mas esse lugar aqui, é um lugar onde Deus quer que muitas pessoas também se regozijem,
que muitas pessoas também sejam alcançadas também, que muitas pessoas também se alegrem também. E cadê nós? E cadê eu e você? Esse homem, então ele tratou de regular as questões internas de Israel, acreditava que sua liderança se estendeu principalmente sobre as tribos do norte. Interessante que nesse período as tribos estavam divididas e ele conseguiu unificar as tribos. Queira eu, queira nós, que Deus nos use para unificar famílias, unificar ministério, unificar cidades, nações, unificar, irmãos, pacificar, que Deus nos use. Queira Deus que levante eu e levante você, minha irmã, para ser contenção de tragédia, de violência, de descaso. Queira eu, queira você, minha irmã, que Deus nos levante, que Deus nos levante nesta noite. Amém. E que a gente não seja egoísta o bastante de sempre querer que as pessoas estejam ao nosso lado nos adulando, nos bajulando. Sabe, irmão, eu acho que o processo difícil que nós estamos vivendo, o pastor, e quem era crente antigo, era que a gente visitava antigamente só doente. A gente visitava só crente doente. Hoje a gente tem que visitar crente dodói. E se não visitar, a gente não tem amor. Mas, meu irmão, se eu perguntar uma coisa para você, cadê a estrutura dessas pessoas? Quem elas estão seguindo? Quem fala aqui é uma pessoa que viveu várias crises. E vou falar para você, se teve crises que eu vivi, tem certas pessoas que hoje estaria desviado, estaria culpando pastor tal, pastor B, igreja C, igreja D. Ô irmão, as crises que eu vivi, são crises que eu vivi, e nunca lancei em ninguém. E aí eu falo para você nessa noite, Deus pode contar com você nessa noite. Deus pode contar com você nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite desfalecido na sua alma, desfalecido no seu ânimo, se você entrou aqui arrebentado, eu quero dizer para você nesta noite, te anima, porque eu quero te levantar nesta noite para ser ícone, para conectar pessoas, para levantar pessoas, para dar mão para as pessoas. Eu não quero que você esteja se arrastando, eu quero que você nesta noite coma e beba da minha palavra, come e beba do poder que eu estou te dando nesta noite, para você andar, para você caminhar, para você superar e suportar esses momentos tristes da sua vida. Come e bebe, irmão. E aí eu quero apenas terminar o que nos ensina. O que nos ensina? Primeiro, que nem todo esforço precisa de marca por eventos dramáticos ou conflitos épicos. Nem tudo precisa de esforço, ou precisa de dramaticidade, ou de conflitos. Tem coisas que só precisa a gente se colocar com o coração quebrantado diante de Deus e dizendo: Deus, eu estou vendo como está a minha nação, eu estou vendo como está a minha igreja, eu estou vendo como está a minha família, eu estou vendo como está o meu bairro, eu estou vendo, Deus, e eu quero ser, ó Deus, ó Pai amado, essa pessoa.
Esse alguém que muitas das vezes, para outra pessoa, é um crente chato, é um crente insuportável, mas isso pouco interessa, porque Deus coloca essas pessoas perto de você, ainda que a pessoa acha chata, mas Deus prepara momentos e situações para que muitas das vezes você seja o instrumento de alcançar essa pessoa, ainda que ela não te tolera, ainda que ela não te acha chata, ainda que ela te acha insuportável, mas Deus coloca muitas das vezes essa pessoa para você, muitas das vezes ser o instrumento de alcance, instrumento influenciador da graça de Deus sobre essa vida. Olha que interessante. E aí eu pergunto, nessa noite, você quer ser esse alguém? Eu quero ser esse alguém? Se você quer ser esse alguém, Deus está pronto nessa noite de dizer: eu também quero que você seja esse alguém. Eu também procuro que você seja esse alguém. É isso que Deus está procurando hoje. Procurando pessoas. Nós temos um grande desafio hoje, irmãos. Um desafio muito enorme, muito grande, extenso, do qual a gente não devemos ficar perdendo tempo, irmãos, perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas bobas. Tem coisas que são bobas, tem coisas que são frescuras nossas, tem coisas que são caprichos nossos. Se a gente ficar preso nisso, corre-se o risco de autodestruição, de pessoas se autodestruindo. Era um período em que as pessoas estavam se destruindo, e Deus escolhe um verme para ser o instrumento, um verme, um alguém que talvez não teria nenhum encanto algum, nenhum encanto. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. É você nessa noite que está aqui, que Deus quer levantar, que Deus quer conduzir sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, é você que nessa noite Deus quer curar suas emoções. Deus quer curar suas emoções. Deus quer curar o seu interior. Deus quer curar os seus conflitos nessa noite. Deus quer curar suas limitações nessa noite. Deus quer curar você, porque é você que Deus conta nessa noite. É você que Deus está chamando nessa noite para algo maior e profundo, para algo além de você, para algo sobrenatural, para algo muito maior que você imagina. É você que Deus está escolhendo nessa noite. É você que Deus está chamando você nesta noite. Seja nesta noite acolhido por Deus, seja nesta noite encontrado por Deus nas suas emoções, na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento e no seu momento difícil da vida. É você que nesta noite Deus quer levantar para ser um instrumento usado por Deus nesses últimos dias, nessa última hora, aqui nesse bairro, lá no seu bairro, lá onde você está. É você que Deus quer nessa noite usar nessa noite. Não se acanhe nessa noite, não se intimide. A segunda coisa, que devemos relembrar as vitórias que vêm pela mão de Deus. Irmão, as vitórias, ela não vai vir
por nós mesmos. Eu acho que nunca se houve uma dificuldade de se achar pessoas hoje que está sempre em prontidão de ouvir Deus e dizer: é eu mesmo, Deus, que o Senhor está me chamando. Eu venho do período em que era fácil achar pessoas para estar liderando. Hoje, devido à facilidade, o Evangelho hoje que se propõe, as pessoas estão envolvidas. Uma certa vez eu estava conversando com um pastor que é amigo meu, da primeira, pastor Morrone, que é da Igreja Batista, ali perto da Central, meu amigo de muitas datas, e ele disse que ele estava tendo uma dificuldade de formar líderes e pessoas. Por quê? Porque a maior parte da igreja dele estava envolvida em faculdades de pós-graduação. Não que seja errado, irmão, mas era a prioridade maior, era a coisa principal. E aí ele não se encontrava e não se achava pessoas para estar liderando. Nada contra, viu, irmão? Também tem formação. Mas eu estou dizendo uma coisa: é que não se encontra mais. Não há coração que pulsa. As pessoas estão preocupadas no sucesso pessoal, na conquista financeira. Errado não, nenhum problema. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você vai ter conquista pessoal, sucesso financeiro, e você pode chegar dentro de uma frustração de dizer: o que tudo isso vai me preencher, se eu não conseguir fazer uma coisa, obedecer a Deus. E eu quero encerrar que uma vez um pastor disse assim, que nós corremos o risco de chegar lá na eternidade e Deus dizer assim para o Júlio: parabéns, Júlio, parabéns pelas suas conquistas pessoais, parabéns pelas suas conquistas financeiras, parabéns para que você foi lá na terra. Você foi tudo o que você queria, menos o que eu queria que você fosse. Parabéns. Nós corremos esse risco de sermos tudo o que nós queremos ser, menos o que Deus realmente quer que nós sejamos. E eu encerro essa palavra como desafio. Eu não quero ser o que eu quero, eu quero ser o que Deus determinou que eu seja. E a maior briga que nós temos é contra nós mesmos. O problema não é o diabo não, irmão. O diabo fala assim: Deus, nem é eu, é ele que não quer, é ela que não quer, nem eu estou intrometido, não. Olha lá, ela está desse jeito aí, é porque ela não quer, não é nem eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer nada, porque é o Júlio que não quer, é ele que não quer, é ela que não quer. Então, irmão, as nossas lutas são muito mais contra nós mesmos do que contra o diabo. É muito mais contra mim mesmo do que contra o diabo. Que eu quero nessa noite te desafiar. Que nós vencemos a nós mesmos. E o Espírito Santo retome toda a centralidade da nossa vida.
todo o comando de nossa vida. Que o Espírito Santo nessa noite tome o controle, irmão. Se vocês cantaram aqui, nós cantamos aqui, tome o seu lugar. E Deus levou a sério. Deus quer o lugar dele. Deus quer o lugar dele. Será que Deus pode achar o lugar dele hoje aqui? No seu coração, no meu coração? Será que nós vamos sair daqui com Deus centralizado no nosso coração, centralizado nas nossas decisões? Será que nós vamos sair daqui com isso que nós cantamos, não como poesia, mas que seja uma praticidade da vida, uma prática do cotidiano? Eu quero dizer para você, receba no seu cotidiano uma renovação no teu Espírito Santo. Hoje Deus quer renovar você nessa noite, minha irmã. Hoje Deus quer renovar você, meu irmão. Saia nessa noite aqui renovado pela palavra de Deus, renovado pela presença de Deus nessa noite. Fala: Deus, eu não quero sair, e Deus, da mesma forma que eu entrei, mas eu quero sair, Deus, renovado no poder da palavra, no poder do teu Espírito Santo nesta noite. Eu quero sair, ó Deus, renovado diante do Senhor e diante do Espírito Santo nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Que nessa noite nós Alabashuri cantarabás, Uriandarabashuri cantarabás. Toque profundamente em nosso ser. Que nossa vida realmente seja uma expressão que toca vidas, que pacifica, que unifica, que ajunta, que traz as pessoas para juntos. Eu almejo ser aquele que rebate, que ouve, que escuta, mas não leva adiante, porque alguém diz o seguinte: o maior problema da gente estar no meio de um conflito é não saber filtrar, e é não saber guardar, e às vezes é soltar. E aí a gente, às vezes, provocando mais raiva e mais ira, e mais ódio, quando nós poderíamos poupar isso. Eu quero que nessa noite, Deus levante esse homem, que ainda com uma breve vida e uma curta história, marcou sua geração, que eu e você marcamos nossa época e nossa geração.